Olá pessoal, sou o professor e contador Pedro. Nessa aula vamos falar sobre os conceitos básicos de contabilidade, importante para aquele que está iniciando o estudo da contabilidade, importante aquele que quer se formar contador, importante para aquele que vai fazer um concurso público e sendo leigo principalmente, não entende nada de contabilidade, tá? Então, isso aqui é o princípio, é o início para você entender um pouquinho a nossa contabilidade. Então, vamos trabalhar em cima de uma questão que caiu no concurso de agente para a Polícia Federal em 2018, de modo que você tenha noções, né, desses conceitos básicos de contabilidade. Então, vamos lá, direto ao assunto, como sempre, sem enrolar. Não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Então, está dizendo aqui, ó, a questão, certo e errado, né, do Sebrasp. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob aspecto da finalidade organizacional, julgue os itens a seguir do que se refere aos conceitos objetivos e à finalidade da contabilidade. Tá? Então, já no texto ele fala que a contabilidade é uma ciência como outra qualquer, que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional. O que são esses fenômenos patrimoniais? São os bens, os direitos que uma empresa, né, ou uma pessoa física tem um patrimônio, que eles vão se colocando ao longo do tempo, né? Esses bens, esses direitos, essas dívidas. E também sobre o aspecto da finalidade organizacional, né? Qual é a finalidade organizacional? É levantar o patrimônio, verificar como é composto esse patrimônio, né, os elementos do patrimônio, e também apurar o resultado, né, operacional, verificar se em um determinado período a contabilidade teve lucro ou prejuízo. Né? Empresas privadas normalmente vão ter lucro, vão visar lucro. Né? Instituições não privadas, a gente fala que vão ter superávit, mas também pode ter déficit, prejuízo. Né? Então, vamos analisar então o item 97, já nesse pontapé inicial aqui, ó. Sobre a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico. Ó, isso aqui é muito cobrado em concurso, tá? Ó, o objeto, tá? O objeto, ele está bem dentro do objetivo. O objeto, o ponto principal de estudo da contabilidade, sempre cai em concurso, é o patrimônio. O ponto fundamental para o estudo da contabilidade é o patrimônio. O que são patrimônio? São os bens, direitos e obrigações, tá? São os bens, direitos e obrigações. Tem na definição de patrimônio, que é mais específica, tá? O que são os bens? O que você tem? Direitos? O que você tem a receber? E as obrigações são as dívidas. Todo mundo tem dívida. Qualquer patrimônio, seja ele uma empresa, uma pessoa, tem dívida. Então, está certo essa primeira frase, tá? Essa assertiva aqui, tá? Esse item aqui. 98. Para o estudo da contabilidade, o patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos em entidades. Não é o patrimônio que é a diferença. Na realidade, eu vou deixar aqui um link para a gente poder estudar mais o patrimônio, o balanço patrimonial, que é o demonstrativo que fala sobre esses elementos. Então, bem básico aqui, ó. Isso aqui seria um balanço patrimonial. Você tem um ativo, como falei, são os bens e direitos, tá? Os bens e direitos, aqui está o ativo, aqui está o passivo, que são as dívidas, e a diferença entre o ativo e o passivo é o patrimônio líquido. Por exemplo, se eu tenho um ativo total aqui, bens e direitos, de 100. Se eu tenho aqui dívidas em torno de 80, o meu patrimônio líquido vai ser quanto? Vai ser 20, a diferença entre o ativo e o passivo, tá? Lembrando que esses totais sempre terão que ser iguais, tá? Do lado o ativo, do outro lado o passivo, que são as dívidas, e o patrimônio líquido, que é a parte líquida, que é a diferença entre ativo e passivo, tá? Então aqui no caso é patrimônio líquido, não é o patrimônio, tá? Errada. Vamos ver aqui o item 99. A contabilidade integra o rol das ciências exatas por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil. Estaria tudo certo se ele não pecasse aqui, que aliás é uma dúvida até daqueles que estão no começo do estudo da contabilidade, ou vão fazer o curso de ciências contábeis.
Embora tenha matemática, né, no seu currículo, embora a matemática faça parte das atribuições do seu contador no dia a dia, não é ciência exata, tá? Ciência exata é matemática, física, química. A contabilidade é uma ciência social, tá? Muito importante aqui. Social, não é uma ciência exata. O pessoal confunde matemática com contabilidade. Não é a mesma coisa, tá? É uma ciência social. Então está errada aqui essa alternativa, tá? Então essa questão aqui dá para quem está começando a estudar contabilidade entender a ciência contábil, tá? Você tem aqui os conceitos de contabilidade, né? Que a gente pode dizer, pegando aqui essa primeira parte, que é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional. E aí você vai ter em vários livros outros conceitos mais esmiuçados. Basicamente, a contabilidade vai estudar o patrimônio de uma empresa, como ela se compõe e o seu resultado, né? Se no período estudado ela teve lucro ou prejuízo. Isso aí é demonstrado nos famosos relatórios contábeis, né? Nas demonstrações contábeis que pode ser elaborada ao ano, trimestralmente, a qualquer momento, tá bom? E você também tem o objetivo, né? O objetivo da contabilidade justamente é estudar esse patrimônio, tendo como objeto o ponto principal que o patrimônio, tá? Você vai estudar toda a entidade, né? Você vai estudar toda a entidade, tendo como foco principal o patrimônio da contabilidade, que é o objeto, certo? E a finalidade da contabilidade é fornecer informações, podemos dizer assim, aos seus usuários, os interessados com relação a uma empresa, né? Os acionistas, investidores, os bancos que querem saber como é que está o patrimônio da empresa, tudo isso está dentro das finalidades da contabilidade. Basicamente, fornecer informações para os interessados, tá? Então aqui a gente deu basicamente uma, digamos assim, uma introdução do que é a contabilidade, quais são os seus conceitos básicos, tá? Qualquer outra dúvida com relação à contabilidade, à ciência, o que ela estuda, o que ela não estuda, o que é de competência ou o que não é de competência, deixe nos comentários. Se você gostou, curtam a nossa aula e inscreva no nosso canal. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.